Olá, hoje eu vou discorrer um pouco sobre, de certa forma, uma trajetória política, né, que permeou o homem desde que ele passou do mito para o logos, né, na Grécia Antiga, né, para a gente entender um pouco mais quais são as correntes políticas majoritárias que existem no mundo nos dias de hoje e como elas chegaram nesse processo, né, não querendo parafrasear o Hegel ou qualquer outro autor da filosofia da história. A gente sabe hoje em dia que, em termos de história, muitas vezes as coisas podem ser cíclicas, mas também não há uma progressão, uma linearidade. Existem várias correntes, algumas que defendem uma linearidade, uma progressão, ou outras que defendem que não necessariamente há uma ordem em tudo isso, né? Eu não vou nesse vídeo entrar nesse mérito, né? Mas o que eu gostaria de primeiro frisar é que a política em si, como a gente entende, ela começou com o surgimento das cidades, né, na Grécia Antiga, na própria Magna Grécia também, quando você tem esse período da transição do mito para a razão, né, ou para o logos, né, e foram os pré-socráticos, por volta do século 7 a.C., né, que começaram a se perguntar qual era o papel que eles estavam tendo aqui na Terra, para onde nós vamos, quem nós somos, perguntas que permeiam a filosofia até hoje, que não tem uma resposta, que não tiveram respostas até hoje, né? E os pré-socráticos também são conhecidos como os filósofos da natureza, porque eles acreditavam e buscavam na própria natureza um princípio de tudo, né? Então, por exemplo, a água seria o princípio para Tales, que teria formado tudo, né? Para Heráclito seria tudo em movimento, né? Ou o próprio Parmênides, a arqué, que nós estamos em constante transformação, né? Para o Heráclito tem aquela frase famosa dele, né? Que se você entrar num rio, aquela citação famosa dele, né? Que se você entrar num rio, ao sair desse rio, o rio já não será mais o mesmo, nem você será o mesmo. Então está tudo em movimento o tempo inteiro, né? E nós passamos da questão dos filósofos da natureza para a questão ontológica, que é a questão do próprio ser. Quando os filósofos começaram a querer definir o ser, entender o ser, ou seja, entender a nós mesmos, né? Nós como homens, homem no sentido histórico, né? De seres humanos, né? E nós temos essa quebra com o próprio Sócrates, né? Que não deixou nada escrito. O que nós sabemos de Sócrates é o que Platão falou sobre ele nos diálogos de Platão, né? Que foi um discípulo de Sócrates, né? E Sócrates era um homem que se dedicou à filosofia e se dedicou a um exercício que ele chamava de maiêutica, que é um exercício. Ele era filho de uma parteira, né? E ele tinha se inspirado na atividade de sua mãe, obstetra, né? Que fazia partos, né? E ele usou isso como um exercício de relativizar o logos, né? Ele relativizava principalmente os sofistas, aí tem o diálogo famoso com Hípias e outros, né? Um outro sofista muito famoso também foi o Protágoras, né? E ele se perguntava o que é a beleza, o que é a justiça, né? Sócrates foi condenado pela própria democracia ateniense. Ele tinha lutado na Guerra do Peloponeso com Atenas, né? E foi condenado pela própria democracia ateniense de corromper a juventude. Foi condenado, foi preso, obrigado a se suicidar tomando cicuta, e assim fez, né? Morreu tomando cicuta, e daí em diante a filosofia ela passou a ser voltada mais para o ser, como eu disse, né? Você tem, por exemplo, Platão, logo depois, né? Não necessariamente tão depois ou estritamente depois. Eu não quero seguir uma ordem necessariamente cronológica. Eu acho que a questão política e a questão das ideias ela é mais importante para nós nesse vídeo do que exatamente a ordem, né? E Platão, então, com seus diálogos de Platão, falando sobre Sócrates, era o homem que idealizou uma república, né? E essa república seria só possível na polis grega, né? Porque a própria Grécia tinha a polis grega, onde os cidadãos tinham direitos e viviam, que eram apenas 10% da população, e a maior parte eram escravos, nós sabemos disso, né? Então Platão, ele escreve a República, né, onde ele idealiza uma república que as pessoas são criadas pelo coletivo, as crianças são criadas pelo coletivo. Ele acreditava que um governo formado por filósofos seria um governo justo, né?
o que a história provou muitas vezes ser o contrário, né? Às vezes até os próprios tecnocratas podem ser muito mais democratas do que um filósofo. Vide os governos filosóficos, né, da antiga União Soviética, do próprio nazismo, do fascismo, todas as vezes que vários filósofos tomaram a frente, tiveram governos despóticos, né? Não necessariamente é uma regra que a pessoa mais esclarecida ou mais iluminada, vamos dizer assim, ela pode estar fazendo alguma coisa mais ligada à justiça, né? E Platão também ele idealizou o mundo das formas, né? Tem aquela imagem famosa, né? Aquele quadro famoso que está Platão e Aristóteles e outros filósofos também. Platão está apontando para cima, né? Para o mundo das ideias, para o mundo dos deuses, vamos dizer assim, né? E esse sentimento permeou muito a Idade Média, né? O que foi permear o próprio cristianismo quando se instalou após o imperador Constantino, quando cai com a queda de Roma e na Idade Média, foram as ideias platônicas, né? Foi o que aconteceu muito. Então, também temos Aristóteles, né? Que é muito importante, muito peculiar Aristóteles, e tanto Platão, porque eles foram os que institucionalizaram a filosofia para o estudo, né? Platão foi o criador da academia e Aristóteles do liceu, né? E Aristóteles ele discorre muito sobre a ética, sobre diversos assuntos. Mas em termos de política, uma das coisas mais peculiares de Aristóteles, que vale a pena a gente lembrar aqui nesse vídeo, é que ele foi o criador mas o que percebeu ou lançou os termos que definem 3 tipos de governo, que ao longo da história vão ser os 3 tipos de governo que mais vão predominar, né, ao longo dos tempos. Que seria o que ele chamou de monarquia, né? O que ele chamou de aristocracia e o que ele chamou de governo democrático. No governo monarca, que foi o que aconteceu muitos anos depois com o absolutismo na Europa, que a gente já vai ver logo mais, o poder todo estava concentrado na mão do monarca, né? Então o que se entende por monarquia seria o monarca, né? O monarca governa sozinho, né? E esse governo ele pode ser muito tendencioso à corrupção, ao despotismo, ou ao que eles chamam de demagogia, né? Vocês já devem ter ouvido falar essa palavra, que seria com o povo manipulado, com o povo sendo coordenado ou sendo guiado pela uma má fé do governante, né? Essa palavra vai ser muito usada por Maquiavel, como nós vamos ver mais pra frente, né? O governo aristocrático seria o governo dos melhores, né? O governo de uma aristocracia, aqueles que por virtude seriam melhores e seriam os eleitos, os escolhidos, né? O que gera geralmente uma oligarquia. A gente já vai falar da teoria das elites, a teoria de bronze das elites, como o próprio Gaetano Mosca no século XIX e XX foi falar, né? Um pensador italiano foi perceber essa questão das elites, né? E o governo democrático, que já tinha surgido na própria Grécia Antiga, né? Que seria democracia, poder do povo, cracia, poder, demo, povo, né? E acontece que as pessoas que têm uma certa crítica à própria natureza humana ou à questão da política, é que eles falam que quase todas essas formas de governo, né, elas levam a uma oligarquia, ou pelo menos o poder de um só, né? Nós somos sempre governados por uma elite. A própria democracia ela acaba elegendo nossos representantes, e esses representantes eles falam pelo povo. Então, esse conceito de democracia direta, na verdade, nunca existiu de fato. Sempre ela foi indireta, porque nós temos que delegar a missão de administração para um corpo, um colegiado eleito, né? Não é diretamente com o povo, né? E outras vezes, volto a frisar, quando o povo teve uma democracia direta também, se teve muito despotismo, como vide na Revolução Francesa, onde você tinha o tribunal popular, né, que não era exatamente tribunal de exceção, mas um tribunal popular onde as pessoas julgavam com base em ideologia, na ideologia, com base nas ideias, e muitas pessoas foram executadas sem um direito de defesa, sem um advogado de defesa ou qualquer coisa assim, que só foi surgir com a democracia mais contemporânea, que é a nossa idade contemporânea. Ela é marcada da Revolução Francesa em diante, e só foi existir mais com uma democracia mais moderna, mais recente, vamos dizer assim, né? Passado tudo isso, vou dar um salto na história. Tivemos nossa Idade Média marcada pelo feudalismo, né, onde o poder maior era do senhor feudal e a base da pirâmide eram os servos, né, que tinham um sistema de vassalagem, eram vassalos desse senhor feudal, né. E na Idade Moderna, principalmente com o Renascimento, né,
começam a surgir teóricos da política. Um deles, como eu já citei, é o Maquiavel, o próprio Maquiavel, florentino, que no século XVI, né, que vai escrever sobre a teoria do príncipe, né, e também fez diversos trabalhos sobre a própria república, né, tinha suas críticas em relação ao corpo militar, ou o próprio corpo formado por mercenários, né, que prestariam serviço apenas por algum valor de troca, alguma coisa em troca e tudo mais. Falou sobre a virtude, falou sobre ser temido. O governante era muito mais interessante ser temido do que ser amado, porque quando amado você também não consegue impor aquele respeito, e quando temido as pessoas te obedecem por conta disso, né? Uma outra coisa muito interessante que Maquiavel foi dizer é que os governos, aquela frase famosa que muitos dizem, dividir para conquistar, para ele era o contrário. Para ele você tinha que unir para ter um corpo unido, forte para conquistar. E isso deu muito base aos estados mais modernos, que tem a filosofia de que você tem que estar unido contra os estados estrangeiros, né? O Hobbes, que mais pra frente apareceu, foi falar muito disso, que era o corpo do Estado Unido que iria rivalizar outros estados estrangeiros. E quando essa rivalidade já não fosse mais possível, surgiriam guerras intestinas, que seriam guerras civis, conflitos civis, quando realmente você tem o declínio de um governo, o declínio de um império, como aconteceu no próprio Império Romano, com a invasão dos bárbaros e tudo mais, né? O império se corrompeu por dentro, né? E não foi exatamente uma força externa que venceu. Claro, teve sua contribuição, mas quando um império ou um governo já está carcomido por dentro, como uma porta cheia de cupins, ele realmente cai, né? Isso é uma coisa que a história já provou, e vídeo que aconteceu com o fim da União Soviética em 1989, com a queda do Muro de Berlim, a corrupção, tudo isso aconteceu em diversos governos, né? Que acabaram tendo seu declínio, né? Então, passado um tempo, eu gostaria de falar sobre os que foram considerados justnaturalistas, né? Estamos aqui saltando pela história, fazendo um breve resumo, né? Os justnaturalistas, quem eram esses? Eram aqueles que surgiram, né, com ideias do contrato social, com ideias de que nós tínhamos que fazer um contrato, um pacto, a sociedade fazia um pacto entre ela e seus governantes ou representantes para que pudesse ter uma harmonia, né? E eu vou citar 3 contratualistas muito famosos, que são os que mais influenciaram, que seriam o Hobbes, o Locke e o Rousseau, né, cada um do seu modo. Thomas Hobbes é aquele que justificou o absolutismo, né? Ele acreditava no grande Leviatã, o Estado gigantesco que deveria tomar conta de todas as instâncias da sociedade, né? E Thomas Hobbes acreditava que o homem, no seu estado de natureza, ele reproduzia a guerra de todos contra todos. Nós estaríamos num conflito, teríamos uma raiz beligerante, vamos dizer assim, né? Ele era um materialista, de certa forma, apesar de ter justificado que a igreja e o poder divino do monarca, né? Não exatamente aquele poder divino dele ser exatamente um filho de Deus, mas sim um representante de Deus na Terra. E Thomas Hobbes vai dizer também que ele vai se opor também aos escolásticos, né? Os escolásticos eram aqueles da tradição da Idade Média, né? Que invocavam uma metafísica, vamos dizer assim, né? Que é um conceito de Aristóteles também, que é o para além da física, que seria um estado divino, onde estariam os deuses, ou o próprio Deus que redigia tudo, né? Ele foi materialista nesse ponto, porque ele tinha como explicação a própria natureza, ele era imanente, todos os contratualistas, embora eles venham da tradição protestante, vamos dizer assim, né? Você não tem como pensar exatamente no liberalismo ou nas próprias ideias do John Locke sem você pensar no protestantismo, né? Influenciou muito, né? E influencia até hoje, tanto que os países mais liberais, vamos dizer assim, foram os países anglo-saxãos, né? Os países da tradição católica, nós temos uma atividade mais liberal hoje, mas ela não é tão forte e tão enraizada de uma tradição quanto você encontra na Inglaterra com o anglicanismo, ou nos Estados Unidos com os próprios presbiterianos, assim por diante, né?
Então, depois dele, temos John Locke, né, que foi graças às ideias de John Locke que a Inglaterra fez sua Revolução Gloriosa, né? Teve aquela... o monarca não mais foi concentrou todo o poder em suas mãos, criando o parlamento, né? E a Câmara dos Comuns, que era a Câmara de uma burguesia que seria uma parte do povo, né? Então você tinha a Câmara dos Comuns e a Câmara Alta, a Câmara dos lords, né? Os lords governavam junto com os reis, e a Câmara dos Comuns, que seria o próprio legislativo, vamos dizer assim, que seria talvez a nossa Câmara dos Deputados hoje em dia, né? Esse sistema, ele, lógico, depois da separação dos três poderes com Montesquieu foi acontecer logo depois, mas antes de Montesquieu já tinha na Inglaterra esse conceito. E logo depois viveram experiências terríveis, como o de Oliver Cromwell, que foi um déspota e proclamou uma república despótica, tirânica, né? Mas John Locke influenciou a Revolução Gloriosa Inglesa, e ele defendia um estado mínimo, né? E defendia que o homem, no seu estado de natureza, ele era livre, tinha direito à vida, e esses seriam nossos direitos naturais, que não deveriam ser sobrepujados, não deveriam ser molestados, esses direitos naturais, né? E nós temos em contrapartida Rousseau, né? Rousseau, ele vai dizer que os homens no seu estado de natureza são bons, mas a sociedade os corrompe, né? Que seria a ideia do bom selvagem, né? Vamos dizer assim, né? E ele propunha um contrato social onde as pessoas tinham que abdicar de suas vontades para um bem coletivo, né? E esse contrato social foi muito embasado também na própria República de Platão, né, como nós já citamos aqui, e que foi culminar basicamente no pensamento marxista no século XIX, no idealismo principalmente de Saint-Simon e de outros autores, como nós vamos ver mais pra frente, né? No século XVIII nós temos por conta, inclusive, vindo já dessa tradição iluminista, né, dos enciclopedistas e de tudo mais, nós temos vários empiristas, como o próprio David Hume e Francis Bacon, que é anterior a David Hume, Francis Bacon, né? E esse empirismo vai influenciar muito também as ideias políticas, a própria forma de governo, e a ciência começa a ganhar um protagonismo muito grande, deixando de lado a religião, no que vai acontecer principalmente no século XIX, que é o que eu gostaria de citar mais, que seria o positivismo, né? No início do século XIX, na França, você tem Auguste Comte, que é considerado o pai da sociologia, né? E o que ele chamou de física social, né? Que ele foi discípulo de Saint-Simon, mas ele acabou se distanciando das ideias do socialismo utópico de Saint-Simon e criou uma doutrina chamada positivismo, que seria o estado científico, né, que é o que deu origem ao cientificismo hoje em dia, né? E esse positivismo, ele dizia que nós temos três estágios primordiais. Eles podem conviver concomitantes, ou você pode ter uma progressão em relação a esses estágios, tanto na vida individual de uma pessoa quanto no estado, numa população, que seria o estágio teológico, o estágio metafísico e o estágio científico. E vamos fazer um aparato, como nós estávamos falando, da idade da Grécia Antiga, como a gente começou esse vídeo falando da transição do mito para o logos, seria basicamente uma transição do estado teológico, do animismo, né? Onde você atribui todos os fenômenos a Deus, ou às divindades, ou alguma coisa sobrenatural, passando por um estágio de intermediário, que seria a metafísica, o estágio metafísico, até você conseguir atingir, por conta da razão, né, e elevar bastante a razão, o estágio metafísico. E as próprias repúblicas foram muito influenciadas pelo positivismo, inclusive a nossa República Brasileira, depois na transição do Império para a República, né, grande parte dos abolicionistas, grande parte dessa turma que questionava o poder imperial, que questionava o poder metafísico, vamos dizer assim, né? Eles defendiam uma república centralizadora. Nós, quando tivemos nossa república proclamada aqui no Brasil, ela foi inclusive aboliram os feriados religiosos, até o Natal chegou a ser abolido, né? O que foi acontecer com o movimento logo depois, né? Com o próprio protagonismo de Rui Barbosa, mas essa já é uma outra história. Voltando ao século XIX,
pelo menos ao início, ou até a metade do século XIX, nós temos, além do Saint-Simon que eu citei, tem o Pierre Proudhon, que foi um grande pensador anarquista, né, que vai dar origem também aos pensamentos de Mikhail Bakunin, né, que foi um anarquista russo, e um dos mais importantes pensadores e revolucionários e que melhor estudou o capitalismo e suas entranhas e sua forma, a sua operatividade, a sua forma de agir e tudo mais, e de como funciona e sistêmica e tudo mais, que foi o Karl Marx, né, e seu ajudante, o seu co-intelectual e comparsa Friedrich Engels, né. Ambos lançaram o Manifesto Comunista em 1848, né, que ficou muito famoso, né. Marx, antes disso, ele pertencia a um grupo de estudos de Hegel, né, que foi aquele que eu mencionei no início do vídeo, da filosofia da história, da fenomenologia, da dialética, né, e a dialética vai influenciar muito Marx. Essa dialética que Hegel falou que o homem é aquilo que ele é e também aquilo que ele não é, ele vai influenciar Marx na sua dicotomia, no seu binômio classe operária e os donos do meio de produção, que seria a burguesia. Então a sociedade seria dividida em duas classes, né? A classe dos proprietários dos meios de produção e o proletariado, que a única coisa que eles tinham é a sua força de trabalho, que era vendida para os burgueses, né? E o que acontece é que Karl Marx vai iniciar com o movimento comunista. Tiveram as grandes internacionais, né, do qual a Segunda Internacional participou, a Primeira ou Segunda Internacional participou Karl Marx e Bakunin, onde você tem uma segregação do anarquismo e do próprio comunismo, né, onde existem os movimentos anarco-comunistas, mas o comunismo e o anarquismo teve uma separação por uma questão de divergência. Marx, né, apesar de negar o Estado, acreditava que deviam se fazer um Estado operário, que foi o que influenciou o marxismo-leninismo no início do século XX, na Revolução Russa de 1917. O marxismo-leninismo defende um Estado operário. E os anarquistas são contra qualquer tipo de Estado, até mesmo o Estado operário, né? Então teve essa divisão, mas em muitos casos continuaram juntos, como na Guerra Civil Espanhola, lutaram por um período anarquistas e comunistas juntos, mas depois teve a segregação com o stalinismo e os anarquistas foram perseguidos, né? Na antiga União Soviética, os anarquistas foram praticamente sucumbidos, né? E desapareceram, e hoje o anarquismo é um movimento muito modesto mundo afora, tirando alguns grupos de punks ou grupos de jovens que defendem o anarquismo, mas ele é muito inexpressivo, né? Vamos dizer assim, é um movimento muito inexpressivo, né? Apesar da modernidade ser mais horizontal, né, e a gente não ter mais tanta essa verticalidade, né? Outra coisa que Marx falou foi a da mais-valia, né, que é um conceito que é o excedente de produção, que seria a exploração que o capitalista usaria para investir para aumentar a produção. Então esse excedente, que seria a mais-valia, se você trabalha 8 horas, mas em 4 horas você produz o seu produto, né? Você manufatura a sua manufatura, e as outras 4 horas seriam a exploração, e seria o lucro que o capitalista teria, e ele investiria na produção para aumentar essa produção. Então ele extrair a mais-valia da própria mais-valia, que é o que acontece geralmente no mundo, na nossa economia contemporânea, com o mercado financeiro também, né? Apesar de fugir um pouco a regra, né, também não é mais aquela quantidade de trabalho embutido num produto, porque esse mercado financeiro é abstrato e a gente não tem nem a mercadoria confeccionada. O dinheiro passou a ser a própria mercadoria, né? E não é mais como no mercantilismo, na acumulação primitiva, que era mercadoria, dinheiro, mercadoria. Agora é dinheiro, mercadoria, dinheiro, né? E o dinheiro se torna a própria mercadoria, né? E basicamente é isso. No início do século XX nós temos grandes acontecimentos, como a Primeira Guerra Mundial, que foi o conflito dos imperialismos, né? E a Primeira Guerra Mundial mudou muito a Europa, o desenho das fronteiras, o desenho a queda de impérios, o fim do Império Austro-Húngaro, o fim do Império Otomano, o fim do Império Alemão, né? Da monarquia alemã, do Kaiser, né? E a própria com o fim da guerra, a Revolução Russa, o fim do Império Russo, né? E nos anos 20 vai ter a União Soviética, né?
o redesenho, os novos desenhos das fronteiras africanas, né, principalmente das grandes nações como França, Inglaterra e por aí vai, né? Temos a Segunda Guerra Mundial e assim por diante. Temos a ciência política continuou produzindo diversos intelectuais como Gaetano Mosca, como Wright Mills, como diversos outros que o próprio Foucault nos anos 70 também, né, e no início de 80, foi morrer em 84, né? Grandes pensadores que num vídeo desse não dá para falar sobre todos eles, talvez em algum outro vídeo, porventura, eu fale um pouco mais detalhadamente. Então a intenção desse vídeo era essa mesmo, era passar um pouco voando, como eu fui falando aqui, né, sem especificar a fundo um pouco sobre essa trajetória política, né, que não necessariamente ela é linear, como eu disse, mas ela tem seus retrocessos, tem seus avanços, e basicamente a gente lembrar que nós vivemos hoje num estado mais científico, nós vivemos como Nietzsche falou, Deus está morto, né? Nós vivemos num mundo onde o pragmatismo e a razão tomam conta da superstição, né? Mas o que seria de nós também sem nenhuma dose, sem nenhuma pequena dose, sem nenhuma alfinetada de idealismo, né? Que é uma coisa que se perdeu com o tempo. Nós estamos muito tecnocratas, nossas democracias estão muito tecnocratas e se perdeu qualquer tipo de idealismo, e que é que eu acho que talvez a gente ainda tenha um pouco no Brasil, talvez não da classe governante, mas do povo brasileiro, e quem sabe nós um dia seremos nesse mundo frio da razão grandes exportadores de utopias. Muito obrigado.